Vamos voltar agora com o repórter Alan Garcia, que está acompanhando conosco esse caso desde ontem, inclusive com reportagens inclusive muito tocantes, né? E era necessário isso, para falar exatamente de uma outra situação que nós já até começamos a acompanhar. Essa senhora de 101 anos vivia nessas condições porque tinha sido abandonada pela família. Mas onde está essa família? Onde está esse filho, né? E qual é a responsabilidade legal e as obrigações, né, desses parentes, né, em casos como esse? Alan Garcia, você está com um especialista, inclusive, em direito da família, né, para nos responder essas dúvidas. Porque ontem mesmo no VT você falava que o filho veio com os pais para cá, então eles vieram já há alguns anos para cá, o pai morreu e a senhora ficou sozinha. E esse filho foi para onde, né? Alan. Pois é, Edson, a vizinhança, inclusive o César, nosso entrevistado, que foi quem, né, trouxe esse assunto para nós, ele relata, né, de que o filho, e quando a família morava naquela região há aproximadamente 20 anos, saíram daqui de Maceió, né, todos saíram daqui, foram ao Rio de Janeiro, retornaram há algum tempo. Foi aí que Dona Maria Isabel ficou viúva. E depois disso, com a perda do marido, ela começou, né, a ficar numa situação pior. E com a morte do marido, o filho único do casal, simplesmente deixou a mãe lá, casou com uma pessoa ali daquela rua, ficou morando na esquina e nem assim, morando tão perto, ele se fazia presente. Mas aí onde é que cabe a obrigação, o dever de um filho, né, diante dos seus pais? E o que é que fica a responsabilidade em cima desse filho que abandonou a mãe dessa forma? Por isso que a gente está aqui com o advogado Sávio Martins para explicar para a gente como funciona, né, a justiça, como funcionam as leis. Sávio, boa noite para o senhor. A gente está indo com esse caso, né, desde ontem, mostrando uma senhora de 102 anos abandonada pela família, principalmente pelo filho. Onde está a obrigação desse filho, né, que trabalha, tem uma remuneração? Como é que fica essa situação? Boa noite a todos. Parabéns, papel da imprensa fundamental. Muitas vezes o cidadão não é ouvido pelo poder público, mas também a gente tem que elogiar que mesmo com um certo atraso, pelo que eu vi na reportagem, hoje tomaram medidas efetivas de proteção dessa idosa. E eu queria começar dizendo o seguinte: não é opcional cuidar do idoso, é obrigação legal, obrigação constitucional. Isso pode implicar em responsabilizações, seja na esfera administrativa, criminal e cível. Então, é obrigação. Como é que a gente faz para acionar judicialmente, portanto, o filho dessa idosa? Veja, inicialmente a gente vê que o papel fundamental do Ministério Público é um papel constitucional de defesa dos direitos fundamentais do cidadão. Primeiro passo é a denúncia ao Ministério Público. Como pode haver denúncia também nas secretarias de assistência, de saúde, também um trabalho muito importante vem sendo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública, pelo setor de prevenção. Mas o primeiro passo, e eu tenho certeza que essa entrevista ela tem um caráter educativo, denuncie ao Ministério Público, insista e procure a imprensa também quando não houver resposta rápida, porque a vida não pode esperar. Mesmo que esse parente, né, não tenha condições financeiras, seja um desempregado, ele ainda permanece sendo a principal pessoa responsável por essa idosa? Sim, legalmente ele é o principal. Agora, se ele não tem nenhuma condição, ele também pode pedir apoio ao poder público, Ministério Público, secretarias. A gente vê que o Estatuto do Idoso ele é de 2003 e ele prevê logo no começo: a gente tem direito de envelhecer, é o direito fundamental ao envelhecimento. Eu poderia passar aqui várias horas falando sobre os direitos fundamentais, vida, liberdade, que o idoso tem num potencial maior. Se todos temos direito a esses direitos fundamentais, integridade física, psíquica, o idoso tem numa proporção maior e mais urgente. O atendimento ao idoso ele é prioritário, sempre. Ou seja, então não adianta vir com a desculpa de que é desempregado ou recebe só um salário mínimo para criar
3, 4 filhos e que aí não tem condições de cuidar da mãe, né? Tem a obrigação, sim, tem da mãe ou do pai, enfim. E no Brasil, pessoas que estão em vulnerabilidade, essa vulnerabilidade, esse risco, estão expostas ao risco de forma mais efetiva. Acima de 65 anos, se não tiver renda, o Estado dá um salário mínimo mensal, que é o chamado benefício de prestação continuada. E quando aí a gente vai para alertar a população, se você não tem condições, peça ajuda, denuncie, procure o Ministério Público, procure as secretarias, porque o idoso precisa de proteção. É um direito do idoso. Volto a dizer, não é facultativa a proteção do idoso, é um dever. Agora, quando de fato não existe nenhum parente para poder cumprir essa responsabilidade, fica a responsabilidade para o Estado, ao poder público. Por onde a gente pode começar? O Ministério Público, de fato? Ministério Público, se for urgente, Secretaria de Segurança, Corpo de Bombeiros, SAMU, para fazer o socorro, a proteção imediata da saúde do idoso. Então fizeram correto. O primeiro passo, o hospital, tratar da saúde. O segundo ponto é onde ele vai residir. Também é um direito fundamental, o direito da moradia. Se não há renda suficiente para moradia, nem autonomia, o Estado é obrigado a colocar o idoso num abrigo. É possível, sim, em muitas situações, e o Ministério Público tem agido bastante no interior. Quando não há esse abrigo em cidades do interior, o Ministério Público pede uma ação judicial, uma liminar, para que o município ou o próprio Estado pague numa instituição privada. Mas o idoso não pode ficar sem proteção. Salve, muito obrigado pelas explicações aqui do senhor. Eu até relembro aqui que o César, o vizinho de frente, a dona Maria Isabel, ele fazia, além dele e a mãe, que tem 82 anos, olha só, uma idosa cuidando da outra, né? Era a mãe do César quem tomava conta da dona Maria Isabel, dava banho, alimentação, trocava roupa, que ela não tem mais condições de fazer isso. Então era o César quem retirava os benefícios dela, né? Através do cartão, da senha, para poder ajudar nessas despesas. Então, assim, a gente tem esse papel solidário, né? Do César, que é o vizinho de frente, que tinha acesso a tudo isso para poder cuidar da vizinha, da dona Maria Isabel. E, claro, eu via lá fraldas, né, remédios, e a gente sabe que o recurso é muito pouco, né? Mas o César fazia esse papel, né? Papel de filho, que o filho não faz, muito pelo contrário, né? Deu as costas para a mãe. Edson. Pois é, Alan, a gente tem até que respirar fundo, né? Porque fica difícil entender como, né, alguém que te deu a vida, não recebe o tratamento. Eu queria ter a minha mãe. Eu não tenho. E muitas pessoas têm e não cuidam. A minha mãe morreu há 8 meses. E eu cuidei o possível. Mas muita gente que tem a sua mãe pertinho aí, seu pai, e não consegue cuidar. É tocante, sabe? É muito triste. Porque eles nos deram a vida. A gente tem a obrigação até o final da vida deles. Então, que você possa pensar nisso. Você possa tocar o seu coração nessa história. Porque, inclusive, a gente já recebeu outros casos aqui, outros relatos, depois que a gente mostrou a dona Maria Isabel.